Olá, aluno. Olá, aluna. Eu sou o professor Lucas Toledo de Andrade, sou mestre em estudos literários e estou aqui para o nosso segundo encontro de hoje, nossa segunda aula da disciplina de Literatura de Língua Portuguesa 3. O tema da nossa aula de hoje é a poesia épica em língua portuguesa. Então, nós vamos pensar essa poesia épica em língua portuguesa, dando ênfase especialmente à produção feita no Brasil e em Portugal. Para contextualizar essa aula, então, nós vamos ao quadro para que a gente possa ver algumas perguntas de contextualização que nos ajudarão a refletir sobre os temas trabalhados na aula de hoje. Então, nós temos a pergunta: o que é poesia épica? Né? Se o tema da aula é poesia épica em língua portuguesa, você pode se perguntar o que é essa poesia épica, como ela se dá, quais são os elementos dessa poesia, o que diferencia ela, por exemplo, da poesia lírica. Então, são ideias que você pode refletir e pensar a partir dos conceitos da nossa aula. Quais são as características da poesia épica? Quais elementos a poesia possui? O que caracteriza ela? Como que quando eu olhar para uma poesia eu vou saber se ela é épica ou não? Quais os principais autores e obras épicas do Brasil? Então, aqui de antemão já adianto que o Brasil não possui tantas obras épicas assim, mas há uma obra épica, nós vamos discutir sobre ela na aula de hoje. Quais os principais autores e obras épicas de Portugal? E aqui a gente vai falar da grande épica, né, em língua portuguesa e portuguesa, que é Os Lusíadas. Vamos falar de Camões, né, de Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas. Então, quando a gente fala de texto épico, de poesia épica, nós estamos falando aí de textos que trazem fatos grandiosos, fatos heróicos, tem a figura do herói, e é um herói que representa uma coletividade, uma ideia coletiva, um povo, né? Quando a gente tratou, por exemplo, na aula passada, da poesia lírica, a gente estava falando de uma poesia diferente da poesia épica. A poesia épica ela vai ser marcada por uma grandiloquência. Ela é grandiloquente, ela é grande, ela fala de feitos heróicos, traz histórias de heróis, uma relação grande com as mitologias. O plano mitológico aparece, geralmente, dentro desses textos épicos. Os textos épicos também eles ajudam a construir uma ideia de nação. Pode ser que eles sejam presos a estruturas fixas, né? Como é os casos de Lusíadas, que ele é pensado numa estrutura bastante característica. Então, na aula de hoje, nós vamos passear aí pelos textos épicos, vamos conversar um pouco sobre eles, vamos ver os períodos em que esses textos são produzidos, como eles são produzidos, os autores, as características desses textos. Então, tudo isso a gente vai aprender e vai discutir na nossa aula de hoje, na nossa segunda aula aí da disciplina de Literaturas de Língua Portuguesa 3, essa disciplina que faz um recorte da produção, né? Na aula de hoje mesmo a produção épica, a poesia épica, esse é o recorte, e vamos olhar essa poesia épica em momentos específicos da produção de língua portuguesa, em autores específicos. Então tenhamos em mente aquela ideia de uma visão panorâmica da poesia épica, de uma visão panorâmica mesmo, como eu disse, como se a gente estivesse olhando de cima, para que a gente possa, então, depois de olhar de cima, com uma lupa, né? Eu disse isso na contextualização da nossa aula passada, a gente possa, então, observar mais detidamente os autores, as produções, as características e ver de que modo elas se dão, de que modo elas se constroem. Então, essa é a contextualização da nossa aula. Espero que seja uma aula proveitosa, uma aula prazerosa. Fique atento, participe, anote suas dúvidas e vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Trataremos aqui da ideia de épica, né? O que é a épica? Como se dá a épica? Então, convido você para vir ao quadro para que a gente possa ver essa divisão tripartida dos gêneros que está lá na poética clássica. E quando a poética clássica fala dessa divisão tripartida, dos três aí, gêneros especialmente, ela fala do gênero lírico, do gênero épico e do gênero dramático. Quando fala do lírico, fala de uma subjetividade maior,
de uma ligação maior entre o eu lírico e sua subjetividade. Tem essa ideia grande aí do canto, né? O lírico tem a ver com lira, tem a ver com o canto, uma relação direta da poesia com o canto, com a lira, tem tudo isso. Quando fala-se do dramático, a gente está falando do texto em cena, do texto teatral, feito para o espaço da atuação, né? O texto feito para a atuação. Então, na poética clássica, existe um grande olhar para esse texto dramático, para a força desse texto dramático. E quando se fala do épico, se fala dessas narrativas que trazem à tona essa história do herói, essa história grandiloquente. Existe uma grandiloquência nas histórias épicas, existe a figura de um narrador, existe toda uma construção, aí, um plano de construções do poema épico, que vai falar desse herói, vai falar dessa coletividade muito própria dessas sociedades mais fechadas, como, por exemplo, a sociedade grega, nesse momento aí de pensar a divisão tripartida dos gêneros. Então, no quadro, nós podemos tentar ver uma breve definição de épica, né? O que é a épica? Trata-se de um poema narrativo, então tem a ideia aqui de narrativo, né? De narração. Trata-se de um poema narrativo que versa sobre efeitos grandiosos dos heróis e tem características particulares, como métrica e formatos diferenciados. Então, isso aqui é importante. Existe um esquema rítmico escolhido, uma estrutura diferenciada. Então, o texto épico, ele é um texto que tem essa estrutura. Continuando, então, tratando da ideia do que é épica, a gente vai para mais uma possível definição. Então, o que é épica? A palavra épica vem do latim, épicos, ou seja, relativo aos feitos dos heróis. Então, tem sempre essa ideia de herói, de heróico, né? Por detrás da noção de épica. Os modelos insuperáveis desse tipo de texto são as obras Ilíada, que descreve a Guerra de Troia, e Odisseia, que descreve a aventura do retorno de Ulisses para casa, ambos escritas por Homero. Temos também a Eneida, trata dos feitos de Enéas, escrita por Virgílio. Então, sempre são temas grandiosos, e esses modelos aqui insuperáveis que pertencem à cultura greco-romana. Então, até depois, as outras epopeias que vêm, as epopeias de língua portuguesa, enfim, são epopeias que vão se valer desses modelos insuperáveis, esses grandes feitos. Por exemplo, a gente está falando da Guerra de Troia, do retorno de Ulisses para casa, das viagens, sempre é um contexto grandioso de feitos heróicos, né? A gente viu até uma definição de dicionário, que é épicos, que vem do latim, se relaciona a essa ideia dos feitos heróicos. No quadro, nós podemos ver as principais épicas ocidentais, os principais textos épicos do Ocidente. Percebam que são textos produzidos antes de Cristo. Por isso, quando a gente fala da data desses textos, a gente vai falar de um aproximadamente, porque a gente não tem realmente, a gente não sabe de fato quando esses textos foram escritos. Existe até um questionamento sobre a própria autoria desses textos. Mas a gente diz, os estudos mostram que a Ilíada, ela é um texto de Homero, então uma grande epopeia. Estamos falando aqui do mundo greco-romano antigo. A Odisseia também de Homero e da Eneida de Virgílio, que são, como nós vimos na citação do quadro anterior, são modelos insuperáveis de epopeia. Então, todas as epopeias construídas após essas epopeias, né, a Eneida, Odisseia e Ilíada, vão se valer delas, vão meio que pedir permissão para elas para se construírem. No quadro, nós vamos ver as épocas em língua portuguesa, e nós temos aqui duas, né? Os Lusíadas de Camões, que é a grande época de língua portuguesa, a maior de todas. E temos o Uruguai, que é do Basílio da Gama. São textos épicos com diferenças, evidente, né? O Uruguai é bem diferente dos Lusíadas. Possui as partes, né? Lá, partes da época, né? Quando a gente fala de época, a gente tem a proposição, a invocação, a dedicatória. A gente tem isso claríssimo nos Lusíadas, aqui no Uruguai nem tão claro assim, mas quando pensamos em época em língua portuguesa, falamos dessa brasileira, né, que é o Uruguai, mas sem dúvida que chama mais atenção, a maior de todas, é os Lusíadas do Camões, que é uma grande épica
que, como eu disse, ela bebe diretamente lá na Eneida. O próprio início dela lembra o início da Eneida, né, de Virgílio. Então é como se o eu lírico criado por Camões estivesse pedindo bênção, pedindo licença para contar o grande feito heróico, que tem a figura aí do Vasco da Gama, que é o protagonista, que é o herói, mas na verdade o herói da epopeia ele é um herói coletivo. A época sempre traz isso. Não é um herói individual que luta por uma causa que é só sua. Ele luta para a causa de um povo, ele representa as vontades e os anseios de um povo. Não é à toa que os Lusíadas, essa ideia de Lusíadas, remete diretamente ao povo português, à história do povo português, nesse período aí de expansão marítima. Então vai falar das descobertas, vai falar da coragem do português, vai falar também, vai em muitos momentos até ter uma crítica, né, a essa expansão, em alguns episódios dos Lusíadas, mas em termos gerais, quando falamos de épica, estamos falando essa ideia do que é épica, são os feitos heróicos, os grandes feitos heróicos, e as sociedades aí antigas, né, a gente fala antes de Cristo, a epopeia era um texto muito claro da sociedade, um texto muito clássico e tradicional das sociedades. Ele representava muito bem o ideal que aquelas sociedades traziam. E os textos, as epopeias que vêm posteriormente, quando a gente fala de épica, né, o que é a épica, a gente está falando de epopeias. A épica é esse gênero em que o texto, a epopeia, vem à tona. Quando a gente está falando dessas epopeias, a gente está se valendo então desses grandes feitos que vão, sem dúvida, pedir licença aos grandes clássicos, a Ilíada, a Odisseia e a Eneida do Virgílio. Então, quando falamos nos Lusíadas, estamos falando dessa referência muito direta à Eneida dos Lusíadas. Desse modo, então, nós discutimos sobre a épica, definimos a épica, levantamos questionamentos e ideias sobre o que é a épica e tratamos das epopeias ocidentais e da epopeia em língua portuguesa, dando ênfase para os Lusíadas, que é a grande epopeia de língua portuguesa, e para o Uruguai, do brasileiro Vasco da Gama. Trataremos agora da épica no contexto do Renascimento. Então, antes de falar da épica no contexto do Renascimento, é importante que nós entendamos o que foi o Renascimento, como o Renascimento se deu. No quadro, nós temos alguns tópicos que vão nos ajudar a pensar nesse contexto renascentista. Então, segundo Abdala Júnior, as características do Renascimento são racionalismo. O Renascimento é aquele momento, quando a gente fala de Renascimento, estamos falando de uma produção estética que se vincula aos valores do classicismo. Então, a valores clássicos. Estamos falando também de um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. A Idade Média e a Idade Moderna. Então, temos um homem em transição. Se na Idade Média nós temos o teocentrismo, Deus como centro do universo, aqui na Idade Moderna, no Renascimento, a gente vai falar de um antropocentrismo, de um homem como centro de todas as coisas, né? O homem como medida das coisas. E isso, sem dúvida, repercute na criação, na produção do momento. Estamos falando também de um momento de um certo experimentalismo que aparece, né? Se o homem sente como a medida de todas as coisas, existe a possibilidade de experimentar, de descobrir, um forte também individualismo norteiam esse período renascentista, segundo o Abdala Júnior. Então, quando a gente fala desses períodos, estamos falando desses momentos mais especificamente e dessas características que vão aparecer nessas produções. Então, quando a gente fala do Renascimento, estamos falando de grandes obras de arte, não só no campo da literatura, mas no campo da pintura também. A gente está falando de um momento muito efervescente, culturalmente muito efervescente. No campo das ciências, das artes, da própria tecnologia, é um momento efervescente. Agora nós vamos nos debruçar sobre a literatura no contexto aí do Ocidente, pensando no cânone ocidental. Então, no quadro, nós podemos ver o Renascimento e o cânone da literatura ocidental.
Nós temos aí um período em que é produzida a Divina Comédia, do Dante Alighieri, um grande texto da cultura ocidental, bem com essa carga de humanismo que foi falada, é importante ser dito e mostrado aqui nesse momento. Temos o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, que é esse romance importante do período, e temos as peças de Shakespeare, todas envolvidas nesse espírito humanista que está no Renascimento. E aí eu trago aqui mais uma vez a importância de falarmos sobre o antropocentrismo, sobre o homem como medida, né? O homem como centro, como medida das coisas. E isso, sem dúvida, aparece dentro dessas produções que marcam o cânone da literatura ocidental. Então, não estamos falando aqui, quando a gente fala do cânone da literatura ocidental, não estamos falando só da produção em língua portuguesa, mas da literatura ocidental de maneira mais ampla. No quadro agora, aí sim nós vamos nos debruçar mais atentamente sobre o contexto português. E para falar de Renascimento e contexto português, é fundamental trazer a figura de Sá de Miranda, porque quando a gente fala de Renascimento, a gente está falando sobre, especialmente, de um espírito de época que nasce na Itália. Então, ele é bastante italiano, né? O Renascimento, ele é muito mais... Ele nasce na Itália, ele se espalha pela Europa, mas ele é bastante italiano. O Sá de Miranda, que é um português, que é um nome do Renascimento português, ele vive um tempo na Itália, ele faz uma viagem para a Itália. No retorno, ele traz muitas ideias lá do Renascimento italiano para a sua produção poética, enfim. Então, a métrica, a forma da produção do Sá de Miranda tem essas marcas do Renascimento italiano, que é, de certa forma, a marca de toda a produção ali, que vai marcar a Europa de maneira geral. E aí, no quadro agora, a gente vai falar, sem dúvida alguma, dos Lusíadas do Camões, que é a épica portuguesa, essa epopeia, que é um marco do Renascimento português. Então, Luís de Camões, ele não tem uma produção só épica, né? Ele tem uma produção lírico-amorosa também. E a produção dele é efervescente em muitos sentidos, mas a gente conhece muitos poemas aí líricos do Camões. Mas o que marca a produção dele, especialmente nesse momento, é os Lusíadas. E quando falamos do Renascimento, estamos falando também de um período de descobertas, de expansão marítima, e os Lusíadas se liga diretamente a isso, né? Essa história das grandes descobertas, dos grandes feitos do povo português. Então, pensando no contexto do Renascimento, das grandes descobertas marítimas e de um nacionalismo também exacerbado por essas descobertas marítimas, por essa necessidade de expandir não só o território português, mas também expandir a fé católica, o Camões ele traz isso dentro dos Lusíadas. Então, os Lusíadas, ele vai conversar diretamente com esse contexto aí do antropocentrismo, do humanismo, do racionalismo, das grandes descobertas, desses valores clássicos. Os Lusíadas têm muito esses valores clássicos. O Sá de Miranda traz da Itália para Portugal essa métrica, essa construção clássica. Nos Lusíadas isso existe, né? Vai se valer, sem dúvida, de um olhar para os épicos, como Eneida, por exemplo, tem esses valores muito clássicos, uma retomada dos valores da cultura greco-romana, que fazem parte desse cenário aí renascentista, humanista, e os Lusíadas trazem isso à tona de maneira muito forte. Então, quando pensamos da épica no contexto do Renascimento, em língua portuguesa, temos de falar dos Lusíadas, de como ele conversa com esse momento histórico, e também do Sá de Miranda, que tem uma produção, posso dizer que é admirável nesse contexto, e que é aquele que traz toda a influência, toda a relação do Renascimento na Itália, que traz isso para dentro de Portugal. Então, por isso é importante falarmos desses dois nomes. Então, estamos falando de um período de transição entre Idade Média e Idade Moderna, o antropocentrismo em voga, com muita força nesse momento, e também o momento de descobertas marítimas portuguesas. É nesse momento, por exemplo, que eles chegam ao Brasil. Então, desse modo, nós tratamos da épica e o Renascimento, no momento do Renascimento.
Falaremos agora dos elementos formais do texto épico, como que esse texto se constrói, quais elementos formais esse texto traz. Para a gente analisar ou pensar um texto, sem dúvida alguma nós devemos nos debruçar sobre os elementos formais dele. Quais características me permitem dizer que esse texto é épico? Quais são as características? E no quadro, então, nós podemos ver algumas dessas partes da epopeia. Então, as epopeias mais tradicionais, mais clássicas, como a Eneida, Odisseia, Ilíada e o próprio Os Lusíadas, têm essas partes muito claras. É a proposição. A proposição a gente pode pensá-la como introdução. Ela é a introdução da obra. Então, nesse momento, o herói é apresentado, o herói é trazido à tona e o leitor vai conhecer o herói da trama, que é um herói que representa uma coletividade. Temos a invocação, como o próprio nome diz, invocação, que é o momento em que as divindades serão invocadas para ajudar esse herói. Então aí o plano mitológico entra à tona. Temos a dedicatória, que é a parte em que a epopeia é dedicada a alguém, como o nome já diz, então dedicação, né? Dedica-se a alguém, então dedica-se a alguém. Dedica-se a alguém. Após a dedicatória, nós temos a narração. A narração é a parte mais longa da epopeia, que é onde a história é contada de fato, né? Aí são os feitos do herói, os acontecimentos, as peripécias. É a parte mais longa, o próprio nome diz. Aqui é onde tudo é contado. E depois, por fim, temos o epílogo, que é a conclusão desse texto, o encerramento dessa narrativa. Então, já percebam de cara, quando a gente vê... Deixa eu pôr aqui, epílogo como encerramento. A gente já percebe que, claramente, quando a gente vê essas partes, o quanto que a epopeia tem uma estrutura bastante fixa, né? Perceba que ela segue todo esse roteirinho aqui, estrutural. Começa na proposição, tem a invocação, tem a dedicatória, a narração, o epílogo. Então, essa estrutura aparece na epopeia de maneira clara. Então, são elementos fáceis de identificar. Quando formos ler uma epopeia, vamos observar que esses elementos estão ali, nas epopeias mais clássicas. O Uruguai, por exemplo, que é uma epopeia brasileira, é um pouco mais... Essas questões são mais frouxas. Elas estão ali, mas não estão tão claras como nas epopeias mais clássicas. E aí nós vamos ver também os elementos desse texto. Que elementos esse texto tem? Que elementos formais esse texto tem? No quadro, trago alguns elementos fundamentais da epopeia. Então, na epopeia, nós temos o narrador, que é aquele que narra a história, como o nome já diz. Temos o enredo, que é a história propriamente dita, a narrativa contada. Temos os personagens, todo mundo sabe, os personagens, os seres que atuam nesse enredo. Temos o tempo, geralmente mais de um tempo, temos o tempo mítico lá, lembra da invocação dos deuses. Esse tempo mítico, temos o tempo que a história se passa, então a questão do tempo, e temos o espaço. Percebam que todos esses elementos são elementos da narrativa. Por que isso? São elementos, por exemplo, do romance, elementos do conto, elementos da crônica, das narrativas em prosa de maneira geral. A epopeia é um poema, né? Poema épico. Mas esses elementos que a gente vê aqui, fundamentais, são elementos do texto narrativo em prosa de maneira geral. Segundo as teorias, né, as teorias da literatura, os estudos dos textos, dizem sem dúvida que o gênero narrativo, o romance, enfim, os gêneros narrativos de maneira geral, eles têm como berço a epopeia, que é, como você sabe, um poema também narrativo. Então você vai falar, nossa, mas o personagem, narrador, tempo, espaço, etc., são elementos do texto narrativo, sim. Isso mostra pra gente a gênese aí dos gêneros narrativos de maneira geral, estão na epopeia. Vamos para o quadro para que a gente possa ver essa situação e pensar sobre algumas epopeias, sobre essas formas fixas da epopeia. Odisseia, Ilíada e Eneida
foram escritas em versos, assim como os Lusíadas. Então, estamos falando de poemas narrativos. Nas 3 primeiras, temos o hexâmetro datílico, como métrica, também chamado de hexâmetro heróico, que é a medida, como essa métrica, como esses poemas se medem. E todos eles são construídos assim. Então, perceba a dificuldade também do poeta em escrever todos os cantos, esses cantos são os episódios, né, os momentos do enredo, nessa estrutura. Odisseia e Ilíada foram escritas em 24 cantos. Eneida, por sua vez, contém apenas 12. Já os Lusíadas são divididos em 10 cantos, cada um com número variável de estrofe. As estrofes são oitavas, com versos decassílabos heróicos e sáficos. Então, esse trecho que eu trouxe para a gente ver, é para a gente perceber como que a epopeia ela tem uma estrutura muito rígida. A epopeia mais clássica ela tem uma estrutura muito rígida. 24 cantos. Esses cantos todos têm a mesma métrica, todos têm o mesmo esquema rítmico. Então é tudo muito desenhadinho numa estrutura clássica, né? Um modelo clássico aí. Um contém 24, outro contém 12. E perceba, os Lusíadas, por exemplo, que bebe diretamente na Eneida, né? Os Lusíadas bebe diretamente na fonte ali da Eneida, do Virgílio. A gente percebe nos Lusíadas que ele tem 10 cantos e cada canto tem um número variável de estrofe, mas as estrofes são todas, apesar do número das estrofes ser variáveis, elas são todas oitavas com versos decassílabos heróicos. Então, todas as estrofes e sáficos, né, vão respeitar esse esquema trazido. Então, a epopeia, o texto épico, ele tem, como eu mostrei lá quando eu falei dos elementos fundamentais, quando eu falei das partes, ele tem um esquema, uma estruturinha fixa, né? Um esqueminha de cada passo que vai seguir, e tudo isso escrito de uma maneira que vai trazer à tona esse esquema rítmico que a gente percebe. A gente está percebendo um esquema rítmico que vai trazer uma leitura que tem um ritmo que é grandioso. Então, a gente tem um próprio ritmo de leitura. Quando você tiver o prazer de ler as epopeias aí, você vai ver que ele tem... quando pensa que você está lendo um texto grandiloquente. Então, você vai ler com uma grande eloquência, vai ler com uma força. E na leitura, devido a esse esquema rítmico, a gente vai ver a batida mesmo do texto. O texto é uma batida específica. Pá, pá, pá. A gente vai perceber a rima, a próprio esquema rítmico aí, escolher, né, os Lusíadas mesmo, que a gente vê que as estrofes são oitavas, e os versos decassílabos heróicos e sáficos. Então, isso não é à toa, não é por acaso que o poeta sofre para fazer essa construção em todas as estrofes. É para criar um ritmo que traz à tona esse espírito épico, esse espírito heróico, grandioso, que a história vai contar. Então, a própria construção, no momento da leitura, lembrando que esses textos aí, por exemplo, Ilíada, Odisseia e Eneida, eles são textos que surgem de uma cultura oral. Então, eles têm uma grande vínculo à oralidade, à leitura do texto. Então, a escolha dessa construção tem a ver com essa busca do ritmo, essa busca da musicalidade, que vai também, como eu disse, trazer à tona essa grandiosidade, essa grandiloquência que o texto épico traz. Então, desse modo, nós discutimos as estruturas aí os elementos que formam a épica. Vamos então para a resolução da nossa situação-problema, a primeira resolução da situação-problema da nossa aula de hoje, e vamos tratar da épica em sala de aula. Quando falamos do texto épico, vem o contexto da sala de aula. Vamos então para o quadro, para que a gente possa pensar nesse texto. Imagine que você é professor de literatura de uma turma do ensino médio e que irá trabalhar com as características do gênero épico com seus alunos. Para isso, você pretende buscar uma referência na cultura contemporânea que consiga dar conta da ideia de épica e ainda relacionar-se com o cotidiano do aluno, gerando assim interesse no assunto estudado. O aluno, quando ele vai lidar com a épica, geralmente em sala de aula, ele vai se sentir desinteressado. Isso é uma coisa que vai acontecer, né? Vai pegar uns versos dos Lusíadas para ler e falar, meu Deus, o que é isso? É muito difícil, isso é muito complexo, eu não entendo nada. Isso é uma coisa que acontece.
Por isso a importância de você recontextualizar o aluno dentro daquele ambiente do texto, trazer a força daquele texto por meio da leitura. Então, essa situação que esse professor de situação problema passa é uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, vamos ver as perguntas que motivam aí o professor. O que você pode fazer para aproximar a ideia de épica do cotidiano do aluno? Que materiais você pode levar para a sala de aula? Então, como discutir a ideia de épica? O aluno sabe o que é épico? O que é essa palavra? O que é esse gênero? Eu não entendo nada, o aluno vai falar. Eu não me interesso por ler. Então, o começo, talvez, sem dúvida, é tentar mostrar para o aluno o significado da ideia de épico. No quadro, nós podemos tentar resolver essa situação, problema. Aí você pode usar o trecho de um blog que trata do filme de super-heróis. E aí a gente tem o trecho aqui, ó. Após 11 longos anos de trabalho, Vingadores Ultimato pode ser simplesmente um dos filmes mais épicos já feitos em termos de escala e importância na cultura pop. Então, esse filme específico de super-herói, os alunos gostam muito, a maioria deles, e tem a noção de épico. Aí o aluno vai ficar interessado em tentar entender o significado disso. Dando continuidade, então. O que você pode fazer? Você pode relacionar o adjetivo épico, empregado para tratar do filme, com o gênero épico. Então, o gênero épico ele não trata de feitos grandiosos, de feitos grandiloquentes. Quando falamos de um filme épico, a gente está falando sempre de uma ideia de grandiosidade, de algo grandioso. Buscar outros momentos do uso do adjetivo épico na cultura contemporânea. Então, por exemplo, aquele jogo de futebol foi épico, aquela situação foi épica. Sempre tentando relacionar isso com o cotidiano do aluno. Introduzir o gênero épico apresentando trecho de obras como Odisseia e os Lusíadas, por exemplo. Então você parte daqui, do que o aluno se interessa, do que ele gosta, e aí parte lá para os textos. Odisseia, os Lusíadas, tentando mostrar para o aluno a força disso. E mostrar como que a ideia, por exemplo, aqui lá do filme épico, né, tem a ver com essa grandiosidade, com essa grandiloquência, com essa própria heroicidade presente. E aí você vai tratar também das diferenças e semelhanças do uso da ideia de épico no trecho lido e nos poemas épicos apresentados. Então a gente vai perceber, quando a gente pensa nisso, que existe uma ideia de muitas semelhanças entre esses termos. A ideia de grandiosidade, da história de heróis, existe essa grandiosidade, mas também tem diferenças, né? O épico mesmo, os Lusíadas, por exemplo, Ilíada, Odisseia, tem uma estrutura fixa, tem toda uma construção, e a ideia de épico na cultura contemporânea ela é usada de forma diferente. Mas perceba que interessante conseguir fazer esse contraponto para assim você mergulhar no cotidiano do aluno, você tentar entender a cultura do aluno, do que o aluno trata e abrir caminhos aí. Como eu digo, né, na resolução de situação-problema, eu trago propostas, trago exemplos, mas sem dúvida você pode ter uma sugestão muito diferente, muito interessante, que tem a ver com a sua realidade. Às vezes você já está em sala de aula, você já substituiu professores, você conhece a realidade da escola, você já viu outros trabalhos sendo feitos com o gênero épico. Então isso vai abre e te traz muitas possibilidades para entender a estrutura da épica. Perceba a importância aqui na situação problema específica, de sempre que a gente vai trabalhando um conceito de literatura, um gênero literário que está distante do aluno, que o aluno não se interessa, de aproximar do aluno, de tentar fazê-lo entender melhor, de trazer próximo de uma realidade que ele entende, que é palpável para ele. Para assim tornar o assunto também interessante, principalmente quando se trata do estudo de poesia, que já tem todo um olhar aí, um olhar complicado, às vezes até do próprio professor que não gosta, que acha muito difícil. E aí quando chega no épico, então, por exemplo, Lusíadas, o professor fala, meu Deus, eu vou ter que trabalhar com isso. E isso passa para o aluno. Então o ideal é começar a buscar rotas de trabalho que partam do cotidiano do aluno, partam dos interesses dele e da sua leitura. Sem dúvida, vai trabalhar o texto épico, tem que ler os Lusíadas, tem que ler algum dos textos, para você também saber o que você está falando, porque daí você constrói um repertório de leituras, e o bom professor de literatura, ele tem que ter um repertório de leituras construído. Desse modo, então, nós resolvemos nossa situação problema, e espero que ela tenha te enchido aí de inspiração para pensar em outras formas de trabalhar a época em sala de aula.
Vamos então para o nosso momento de interação, um momento em que a gente discute, que você traz as suas ideias, em que a gente discute várias questões vistas na aula. Vamos para o quadro, que a gente agora vai ler um trecho dos Lusíadas do Camões. As armas, é bem o início, tá, gente, dos Lusíadas, é bem o comecinho aqui. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram para além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Então esse é o trecho lido dos Lusíadas, o comecinho, bem o começo, lá, o primeiro canto dos Lusíadas, e a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, vamos no quadro para a gente ver. Quais características do gênero épico podem ser observadas no trecho lido? Então, nós já discutimos sobre o gênero épico, já falamos sobre ele, e agora, a partir desse trecho, eu gostaria que você mostrasse para mim algumas características, né? A gente já sabe que os Lusíadas é um texto épico, pertence ao gênero épico, mas quais características presentes ali nesse trecho lido remetem ao gênero épico? Logo, logo mais eu volto para a gente poder discutir, então, e responder a esse questionamento. Muito bem. Então, vamos voltar para o poema para que a gente possa perceber quais são essas características. No quadro, nós temos o poema e nós vamos perceber aqui que o início dele, esse Armas dos Barões Assinalados, é um início que remete à Eneida. Então, é como se o Camões pedisse licença à grande epopeia do Virgílio para começar a dele. E aí a gente percebe muitas características de grandiosidade, né? Ele vai falar que por mares nunca dantes navegados, já mostrando a coragem dos portugueses de navegar por mares que nunca foram navegados por ninguém. Essa passagem para além da Taprobana, que mostra aí um ponto como se fosse uma porta de entrada para o Novo Mundo. A gente está falando aqui do extremo sul da Ásia. Então, é uma ida para um lugar inimaginável. Percebam o feito heróico, a grandiosidade disso. Fala dos perigos, né? A epopeia ela sempre vai ter perigos, o herói sempre vai passar por grandes dilemas, e dilemas que vão para além do que a força humana permite. Percebam isso, a força disso, né? Mais do que prometia a força humana. E entre gente remota, gente desconhecida, edificaram um novo reino. Então, é a história do Vasco da Gama, mas como o título diz, os Lusíadas, é a história do povo português. E tem toda essa característica, que vai beber na Eneida, vai beber na Odisseia, é uma Odisseia, sem dúvida é a Odisseia do Vasco da Gama.
Então perceba aí que só por esse comecinho, pelo início do primeiro canto, a gente percebe muitas características do gênero épico. Desse modo, então, nós finalizamos o nosso momento de interação. Trataremos agora especificamente dos Lusíadas do Luís Vaz de Camões, que é a grande epopeia portuguesa. Como o próprio nome diz, os Lusíadas, né? O Lusíadas é o povo português. É a narrativa sobre os feitos de Vasco da Gama, sobre a viagem de Vasco da Gama e tudo que ele enfrenta nessa viagem, todos os esforços que ele empreende, todo o conflito não só do plano do Vasco da Gama, mas também do plano mítico, mas é a história da coragem do povo português de maneira geral, né? Uma exaltação ao povo português. No quadro, nós podemos ver essa breve citação que vai nos ajudar a pensar nos Lusíadas. Então, ele fala assim: os Lusíadas representam a faceta épica da poesia camoniana. O Camões ele não produz só poemas épicos, ele produz a poesia lírico-amorosa também. Então, os Lusíadas é essa faceta épica, né? Considerado o poema da raça, Bíblia da nacionalidade, a epopeia teve o condão de constituir feliz retrato da visão de mundo própria dos quinhentistas portugueses. Estamos falando do contexto do quinhentismo, do contexto do Renascimento, das descobertas marítimas. E, ao mesmo tempo, se insere como ouvida reportagem do momento que Portugal atingiu o ápice da sua progressão histórica. Então, os Lusíadas é escrito no momento que Portugal ele atinge o seu ápice. Ele é o país aí mais importante do contexto europeu. Ele coloniza países da Ásia, países da América, como é o próprio caso do Brasil. Então, os Lusíadas é essa questão de Bíblia da raça, né, Bíblia da nacionalidade, essa exaltação profunda ao povo de Portugal, a história do povo português, o que é muito característico do gênero épico. Aqui no quadro, eu mostro a vocês que essa obra completa está disponível em domínio público. As obras não disponíveis em domínio público, muitas obras antigas, né, são disponíveis em domínio público. Elas são disponibilizadas 70 anos após a morte do autor. Então, o Luís Vaz de Camões já é morto. Caso você queira conhecer essa obra, você pode ir lá no domínio público, colocar o nome, baixar para ler. Aqui temos até o QR Code, ó, que te leva para lá, se você quiser acessar pelo QR Code, e ler os Lusíadas do Camões. Então, essas obras que são antigas, já faz muito tempo que o autor faleceu, é possível você descobrir lá em domínio público e até mesmo dá para o seu aluno ler, né? Ó, nós vamos, por exemplo, vamos tratar dos Lusíadas na aula, gostaria que vocês lessem o canto tal. Aí você fala, entra em domínio público e pega, não tem gasto nenhum, é gratuito e é um acervo importante aí de literatura. No quadro, então, nós vamos falar agora sobre a estrutura dos Lusíadas. A gente já sabe o conteúdo, né, dos Lusíadas, vamos falar da estrutura. A obra tem uma estrutura formal clássica, que é própria da épica, né? Uma estrutura formal aí clássica. É dividida em 10 cantos. Então, cada um dos cantos, os cantos são os episódios desse enredo. O poema tem 1.102 estrofes, com 8 versos cada, que são chamados de oitavas. E as rimas obedecem ao esquema AB, ABCC. Gente, pensa na grandiosidade desse poema. É um poema com 1.102 estrofes. Essas estrofes são medidas perfeitamente em 8 versos cada. E obedecem todas as estrofes, 1.000 e não sei quantas, a esquema rítmico. AB, CC. É claro que isso no momento da leitura traz toda uma experiência muito, muito bacana, né? No momento da gente ler esse poema. E ao todo são 8.816 versos decassílabos, 10 sílabas poéticas. Então percebam, 1.102 estrofes com 8.816 versos, todos decassílabos. Então, essa estrutura formal clássica, a gente tem textos que são medidos como se fossem medidos com uma fita métrica mesmo, com uma régua, delimitados assim, com perfeição. Essa formalidade clássica beira a perfeição. A gente vê naqueles números lá estratosféricos a maneira como isso é construído.
Vamos para o quadro para que a gente possa ver um pouco melhor esse esquema rítmico, que é o AB, 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 CC. Então vamos lá. Esse esquema rítmico, ele diz respeito ao final de cada um dos versos, né? Então, ó, os versos terminados em Do é o esquema A. Os versos terminados em No, esquema B. Em T, ente, na verdade, ó, ente, o C. Então vamos fazer a leitura aqui para a gente perceber esse esquema rítmico dos Lusíadas. Verei amor da pátria não movido, do prêmio vil mais alto e quase eterno, que não é prêmio vil, ser conhecido. Por uma pregação do ninho meu paterno, ouvi, vereis o nome engrandecido, daqueles de quem sou o Senhor Supremo, e julgareis qual é a miséria mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Então perceba, do, no, do, mo, ente. Então toda uma construção. Perceba que aqui o paterno e o supremo, a terminação não é a mesma, mas a sonoridade é muito próxima. O esquema rítmico, às vezes ele não vai bater com a mesma terminação, mas vai bater com uma sonoridade muito próxima no momento da leitura. No momento de ler a época, a sonoridade vai vir bem claramente. No quadro também nós temos os elementos da epopeia e como isso se encaixa ali nos Lusíadas. Qual é o enredo, então, dos Lusíadas? É a viagem de Vasco da Gama e a exposição da história portuguesa. Então, essa viagem, eles contam a viagem de Vasco da Gama, mas, ao mesmo tempo, exploram a história portuguesa. Temos o herói, personagem, que é o Vasco da Gama, que é o herói individual que representa um coletivo, que é o povo português. Temos o mundo, o reino do maravilhoso, do fantástico, da fantasia, que é a ação mitológica pagã e cristã. Então, Vasco da Gama ele pede a Deus, ao Deus cristão, e quem o ajuda, na maioria das vezes, é os deuses pagãos, que vão ter peripécias muito boas dentro do contexto. E a forma, ele é um poema narrativo em versos heróicos, como nós vimos na estrutura no slide anterior. Então, percebam aí todo o esquema de construção de Os Lusíadas, esse enredo, esse personagem, como ele se dá, e o porquê dele ser a grande épica em língua portuguesa. Um texto grandioso, sem dúvida, que Camões presenteia o povo português e também a língua portuguesa, que é um texto interessante, grandioso de se ler e de entender. Então, desse modo, nós tratamos dos Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Trataremos agora dos Lusíadas, nos debruçando especialmente sobre dois episódios importantes dessa epopeia, que é o episódio do Velho do Restelo e do Gigante Adamastor, que são episódios que trazem muitas interpretações e que possibilitam muitas reflexões ao leitor. Vamos ao quadro para que a gente possa ler um trecho do episódio do Velho do Restelo e para que possamos também discutir sobre ele. Então, o episódio é o seguinte: mas um velho, de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, pôs em nossos olhos meneando, 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco alevantando, que nos no mar ouvimos claramente, com saber só de experiência feito, tais palavras tirou do esperto peito. E o Velho do Restelo diz: ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, com uma aura popular que honra se chama, que castiga o tamanho que justiça, fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades nele experimentas. Então a gente percebe nesse episódio do Velho do Restelo que esse velho ele vai aparecer para esse povo que está viajando, vai aparecer ali, que eles dizem, na beira da praia, e vai dizer essas coisas todas para esses homens. E aí, esse episódio, tanto do Velho Restelo como do Gigante Adamastor, que nós veremos daqui a pouquinho, eles trazem leituras muito interessantes e mostram a grandiosidade da época camoniana, que vai dialogar lá com a Eneida,
que é uma época clássica, mas trazer aspectos muito próprios daquele período vivido por Portugal. Vamos no quadro, então, para a gente ver as possíveis leituras que o Velho do Restelo traz à tona. Então, ele mostra a consciência crítica de Camões. Perceba que mesmo que no meio de um texto em que se valoriza e fala sobre a grandiosidade do povo português, nós temos um velho aí, um personagem que vai falar criticamente para esse português. Vai falar para ele, ó glória de mandar, ó vã cobiça, vai falar da vaidade que está por detrás das descobertas das grandes navegações. Vai falar da questão da justiça, do castigo. Então, vai falar das mortes que essas expedições todas causam, das tormentas. Então, é muito interessante perceber a criticidade, mesmo dentro de um texto que tenta falar, que tenta homenagear o povo português. Vai ter um jogo de oposição entre passado e presente, antigo e novo. Então, a todo momento, a gente vai ver esse jogo de alguém que fala do passado de Portugal e do presente, do antigo e do novo, crítica ao projeto expansionista e à ambição de Portugal, que se liga a essa ideia da consciência crítica de Camões, consciência coletiva crítica. Então, como que o povo português enxergava todo esse processo de expansão marítima, como enxergava esse momento específico da história portuguesa. Então, a gente tem uma consciência coletiva crítica. E o desbravamento e a ofensa dos valores cristãos. Isso é interessantíssimo de ser mostrado, porque o valor cristão é aquele valor que diz amar o seu próximo como a ti mesmo, não faça mal a ninguém, não mate, né? Não mates, não roube, enfim. E o que os portugueses fazem, em certa medida, ao levar a fé católica a expandir o seu território, é exatamente isso. Eles levam a morte, eles levam a tormenta, eles levam os pecados de maneira geral, eles roubam. E o Velho do Restelo ele traz essa tona. Então perceba a criticidade que está dentro do Velho do Restelo. Ele vai falar sobre isso, né? Que o português, apesar de ele levar a fé, ele desobedece os valores cristãos. Pois o valor cristão fala para respeitar o próximo, para não matar, para não roubar, para não ter vaidade, para não ter cobiça. E o que esses homens estão fazendo de fato? Então perceba que dentro dessa construção épica, ele traz momentos de profunda criticidade. Agora nós vamos nos debruçar sobre o Gigante Adamastor, que é um outro episódio muito conhecido e muito comentado dos Lusíadas. No quadro, então, nós podemos ver esse episódio, um trecho desse episódio. Vamos fazer a leitura, então. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheio de terra e crespos cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Então percebam a descrição da figura do gigante. Com um tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a minha todo só de ouvi-lo e vê-lo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança, e não se acabará só nisso o dano, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório. Então, o gigante Adamastor, ele é uma figura mítica que mora, que vive, ele forma nos Lusíadas o Cabo das Tormentas, que é um lugar de muito perigo. O Cabo das Tormentas era aquele lugar em que o português, em que os navegadores tinham medo de passar, porque os navios, segundo eles, eram engolidos pelo Cabo das Tormentas. E o gigante Adamastor, dentro dos Lusíadas, ele vai representar, vai personificar esse Cabo das Tormentas. E ele, nesse trecho gentil, ele mostra, ele fala, o mal menor será a morte, eu vou me vingar de vocês, porque vocês querem atravessar aqui. Vamos no quadro para que a gente possa ver as possíveis leituras do gigante Adamastor. Então, o gigante Adamastor ele fala das forças da natureza versus o atrevimento dos navegadores. Então, ele mostra como as forças da natureza detêm os navegadores. Ela controla esses navegadores, porque os navegadores dependem dela. Se ele não quiser, ele vai fazer.
a natureza, se não quiser, o navegador não vai conseguir explorar, não vai conseguir chegar em outro lugar. Temos o medo coletivo do desconhecido. O Cabo das Tormentas era o lugar do desconhecido, o lugar em que o homem português tinha medo, porque não sabia o que o esperava. Então o gigante ele representa esse medo também. Ele representa a vastidão marítima, como o mar é imenso, é grande. Olha a ideia de gigante, né? Um ser gigantesco. E a coragem portuguesa, que mesmo com esse medo, vai até o Cabo das Tormentas e, inclusive, na narrativa, consegue atravessá-lo. Então perceba que é uma narrativa que vai homenagear o povo português. Então vai mostrar a grandiosidade, a coragem desse povo, que mesmo diante desse gigante, diante do desconhecido, do medo, consegue enfrentá-lo e vencê-lo. Então, por meio dessa fala, nós falamos então sobre o episódio do Vale do Restelo, fizemos as leituras que ele possibilita, falamos também do gigante Adamastor e por meio disso vimos a grandiosidade dos Lusíadas. Trataremos agora do Uruguai de Basílio da Gama. O Uruguai de Basílio da Gama ele vai ser entendido aí como a nossa épica, a épica brasileira. Se os Lusíadas é visto como a épica em língua portuguesa por excelência, a gente tem também no Brasil o Uruguai. Vamos no quadro para que a gente possa ver um pouquinho do que trata o Uruguai. O Uruguai, de Basílio da Gama, retratara um episódio da história brasileira, a saber, a disputa entre jesuítas, índios e europeus nos 7 povos das missões, hoje no Rio Grande do Sul. Um poema épico, epopeia, traz a narração de feitos ou fatos históricos, como nos Lusíadas, as navegações dos feitos portugueses, ou na Eneida, a saga de Enéas, ou na Odisseia, no famoso episódio da Guerra de Troia, e assim se dá em Uruguai. Então, no Uruguai, nós temos o feito heróico, nós temos o herói, nós temos também um poema decassílabo, né? A esquema dele é decassílabo, mas ele não possui uma estrutura regular, como, por exemplo, a estrutura clássica lá dos Lusíadas. Ele possui uma estrutura mais livre, ele não tem nem mesmo a obrigação de rimas, ele tem uma estrutura bem mais livre do que, por exemplo, os Lusíadas ou as epopeias clássicas possuem. E, para além disso, as partes da epopeia, a proposição, invocação, dedicatória, enfim, não aparecem de maneira clara aqui no Uruguai. É diferente, mas há os feitos heróicos, há uma representação ali, na verdade. O Uruguai é uma crítica aos jesuítas e ele é escrito em favor do povo português. Então, critica os jesuítas e mostra a disputa dos portugueses, a tentativa dos portugueses numa disputa ali com os jesuítas. No quadro, nós podemos ver também que essa obra está disponível em domínio público. Então, por esse QR Code aqui você consegue acessá-la. É um material interessante, você pode, inclusive, em sala de aula, mostrar para os seus alunos a partir daqui, você quer que eles leiam um trecho, algum canto. Isso é possível, dessa epopeia que vai exaltar o povo português. Quando a gente fala dessa exaltação do povo português, é que os portugueses estão buscando alianças para se livrar aí dos jesuítas, inclusive eles buscam aliança até com os espanhóis. A gente está falando de um texto que foi produzido no período do Marquês de Pombal. Então tem até essa homenagem, é um texto brasileiro, mas que tem essa homenagem ao povo português, exaltação do povo português. No quadro agora, nós podemos ver os principais personagens dessa epopeia. Nós temos o Balda, que é o jesuíta administrador de 7 povos das missões, e é considerado o vilão da narrativa. Então veja que a figura do jesuíta é o vilão. Então, sem dúvida, a narrativa faz uma crítica direta aos jesuítas. Temos Baldeta, que é o filho de Balda, e também administrador de 7 povos das missões. Então ele é o administrador disso. Temos Cacambo, que é o chefe indígena, Lindóia, que é a esposa de Cacambo, considerada a heroína da narrativa, Cepé, que é o chefe indígena, e Gomes Freire de Andrade, que é chefe das tropas portuguesas. Durante essa narrativa toda, desse poema narrativo, busca-se também mostrar a boa relação entre índios e portugueses e os jesuítas como maus elementos que querem
manipular os índios, o povo português, como alguém que quer salvar os índios. Tem toda essa exaltação das atitudes portuguesas, né? Percebam que temos indígenas, jesuítas, chefes de tropas portuguesas nesse contexto. Então percebam que é um contexto de luta, um contexto de guerra, bem característico da epopeia. Vamos agora no quadro ler um trecho desse poema e percebermos as características épicas que ele possui. Perceba que não tem um esquema rítmico claro, né? Não tem uma obrigatoriedade de rimas, mas ainda tem uma proximidade grande com as características da epopeia. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas, ambição de império. Então aqui a gente tem todo o cenário de uma guerra, claríssimo, né? Temos os corpos mortos, o pasto de corvos. Perceba o elemento mítico aqui, né? Canta a musa, né? Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai. Então tem a figura do herói, a figura do sangue, né? Esse herói que dá o sangue pelo povo. Toda essa característica própria da epopeia. Continuando a leitura, então. E vós, por quem o Maranhão pendura, rota as cadeias e grilhões pesados, herói, irmão de herói, saudosa e triste, se ao longo de vossa América vos lembra, protegei os meus versos. Possa, entanto, acostumar ao voo as novas asas, em que um dia vos leve. Dessa sorte medrosa, deixa o ninho a vez primeira, águia, que depois foge à humilde terra, e vai ver de mais perto, no ar vazio, o espaço azul, onde não chega o raio. Perceba, então, a construção de um cenário grandioso, um cenário de batalha. O nosso vai cantar a musa, canta-se a musa, ó musa, pede para que a musa cante o herói, tem um herói, tem a figura desse herói, tem a figura de um povo, um herói que derrama o sangue pelo povo, mas é interessante a gente perceber na leitura, se você conhece os Lusíadas, você vai ver que os Lusíadas têm uma estrutura rítmica, né? AB, 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 CC, que não está aqui no Uruguai. O Uruguai ele tem uma estrutura mais livre, mas é um texto épico, é uma epopeia, com todas as suas diferenças e semelhanças com as epopeias clássicas, mas tem essa construção muito épica, muito própria da epopeia. A gente percebe pela criação do cenário, pelo canto da musa, por ser uma história de guerra, de feitos heróicos, a exaltação de um povo. É uma epopeia brasileira, sim, mas é uma exaltação ao povo português. Ela é escrita num contexto muito específico. Então, o período aí que o Marquês de Pombal é uma figura portuguesa muito forte. Então, tem essa exaltação mesmo do povo, das características desse povo. Então, desse modo, nós discutimos o Uruguai, que é a epopeia brasileira escrita por Basílio da Gama. Vamos agora para a resolução da nossa situação-problema, e é o momento da gente pensar no trabalho com a poesia épica na escola, pensando na interdisciplinaridade. Como trabalhar isso, a poesia épica nas aulas de literatura, a partir de um roteiro de trabalho que visa a interdisciplinaridade. Vamos ao quadro, então, para que a gente possa ver. Em uma reunião pedagógica, foi pedido para que os professores desenvolvessem um trabalho interdisciplinar ao longo do semestre. Imagine que você é professor de literatura de uma turma do ensino médio e está trabalhando nas formas épicas, dando ênfase à obra Arca de Uruguai, de Basílio da Gama. Então, o Uruguai, escrito durante o período do arcadismo, você está trabalhando com esse texto e é pedido para você desenvolver um trabalho interdisciplinar. Muitas dúvidas vêm à tona. Vamos então ao quadro para que a gente possa ver quais são essas dúvidas. Quais outras disciplinas poderiam contribuir com as aulas de literatura e como esse trabalho pode ser feito? Então, você tem que desenvolver o trabalho interdisciplinar e como será que você vai desenvolver esse trabalho, como você irá trabalhar com isso. Então, quais disciplinas
podem te ajudar no trabalho com esse texto, que é o Uruguai, do Basílio da Gama, escrito lá no período do arcadismo, influência árcade, importante pensar nisso, a questão do Marquês de Pombal. Então tem todo um contexto aí que parece ser muito fácil a gente perceber qual disciplina a gente vai trabalhar. Com quais disciplinas você vai poder fazer relação aí. Vamos para o quadro para que a gente possa ver a possível resolução da nossa situação problema. Sem dúvida alguma, eu tenho certeza que veio na sua cabeça isso, trabalhar com as disciplinas de História e de Geografia, que parecem as que mais cabem para esse trabalho. Gente, o professor de literatura, ele tem que ser um conhecedor de História, porque a todo momento, enquanto a gente trabalha com literatura, a gente está falando também da história. A literatura ela é produzida num contexto histórico, esse contexto histórico ele respinga no texto, certamente. É claro que não tem que se fazer uma análise do texto que leve em conta só o contexto exterior dele, mas é muito importante conhecer esse contexto todo. E a geografia, nesse caso aqui, vai ajudar bastante, porque estamos falando de uma região específica do Brasil, e isso pode nos ajudar a construir a ideia geográfica mesmo do espaço que aparece no texto. Vamos voltar ao quadro, então, para que a gente possa ver o seguinte. A partir da análise do texto, realizar um estudo do período histórico que se passa no Uruguai. Isso é fundamental. A partir da análise do texto. Não dá para a gente fazer uma análise que parta só da história. O Uruguai fala da história dos jesuítas com os portugueses. E acabou. Não, a gente vai ter que analisar o texto, ver como esse texto se constrói. E aí também, partindo da análise do texto, realizar um estudo do espaço geográfico que a narrativa se dá. A gente vê lá no trecho lido, quando a gente estava discutindo durante a aula, que, por exemplo, há toda a descrição de um cenário, de um espaço, da morte, né, de sangue e tal, e tem a descrição de um relevo, de uma atmosfera, de uma natureza. A geografia pode nos ajudar a pensar nos aspectos geográficos do próprio espaço desse texto. A história nos ajuda a pensar em muitas coisas. Estamos falando da região dos Sete Povos das Missões, no Rio Grande do Sul. E essa região é uma região específica. Estamos falando do período em que Marquês de Pombal era quem liderava, né? Era uma figura importantíssima no Brasil colônia. Estamos falando do período do arcadismo, de ideias iluministas que vinham à tona com muita força. Estamos falando da relação de índios com jesuítas. Então percebam como a história pode nos dar muito embasamento para pensar nessa obra de maneira geral. E a geografia também, para pensar o espaço, como esse espaço é descrito, como esse espaço é feito. E aí, de repente, o professor de geografia vai trabalhar o relevo, vai trabalhar as características geográficas daquele lugar, como aquele lugar era no momento em que essa epopeia foi escrita, como ele é hoje. O professor de história entra com a questão da história, dos Sete Povos das Missões, dos jesuítas, dos portugueses. E você, sem dúvida, vai entrar com o trabalho com a literatura. E o aluno, com todo esse arcabouço aí, geográfico e da história, ele vai fazer um trabalho excepcional com o texto. Então perceba as possibilidades de interdisciplinaridade que esse trabalho permite. Você pode pensar outras relações, né, com a disciplina de artes, por exemplo, construir painéis, pensar na estética arcade naquele momento, fazer uma exposição, podemos pensar em outras disciplinas ainda, né? É todo um caminho aí de construção que você pode pensar junto do seu aluno e junto até mesmo da equipe pedagógica de sua escola, com seus colegas de trabalho. Dá para pensar em muitas coisas, em muitas questões e, sem dúvida, fazer um trabalho muito interessante. Desse modo, então, nós finalizamos a nossa situação problema da aula de hoje. Vamos agora para o nosso momento de interação. Aquele momento em que eu trago um questionamento e que eu espero você interagir, você trazer seus apontamentos, suas ideias, e sempre é um questionamento que tem a ver com nossas discussões da nossa aula de hoje. Vamos no quadro, então, para que a gente possa ver esse questionamento. O texto épico faria sentido nos dias de hoje? Quando a gente fala texto épico, a gente está falando dos Lusíadas, falamos do Uruguai, falamos da Odisseia, falamos da Ilíada, da Eneida,
Ilíada, Eneida, Odisseia são textos que foram produzidos antes de Cristo. Então a gente está falando de um tempo antes de Cristo, muitos anos antes da gente, né? Os Lusíadas e o Uruguai já é bem depois, mas prendem-se ainda dessa forma épica. Você acha que os textos épicos fariam sentido no tempo de hoje? Pense nas características desse texto, o que esse texto traz à tona, e em breve a gente retorna para discutir sobre essa questão. Faz sentido no mundo de hoje? Quando a gente fala do texto épico, a gente está falando de uma sociedade muito diferente da nossa. Na sociedade, por exemplo, a origem do texto épico, né, desse gênero, está lá na sociedade grega, sociedade grego-romana. Teóricos da literatura vão mostrar que aquela sociedade como sociedades fechadas, né? Aqueles heróis com valores coletivos, com valores arraigados, com virtudes e com missões assim, de vida, são heróis muito próximos daquela sociedade. Nesses feitos heróicos, essa grandiosidade, né? São heróis e personagens que dificilmente quando a gente pensa nos textos de hoje, é muito difícil pensar nessa estrutura da épica e tudo mais. Tanto é que existe toda uma ideia na teoria da literatura que o romance, o gênero romance, seria a epopeia burguesa, que vai falar desse herói problemático, desse herói sem um objetivo muito claro, desse herói de uma sociedade que não é uma sociedade fechada, como era a sociedade das epopeias. Então a gente pode pensar sem dúvida sobre isso, né? A nossa sociedade, será que cabe um herói como aquele herói da epopeia, com aquela grande eloquência da epopeia? Provavelmente não cabe. O nosso herói de hoje é o homem comum. E sem dúvida aí diz que, né, os textos narrativos, os gêneros narrativos, todos nascem da epopeia e dizem respeito a uma outra sociedade. A epopeia, segundo eles, ela morre quando aquele tempo, aquele momento em si morre. É claro que se uma pessoa quiser escrever uma epopeia, quiser emular uma epopeia, ela pode fazer isso.
mas aquele herói, ele fazia muito mais sentido naquele contexto. Hoje ainda nós lemos epopeia, pensamos sobre o texto épico, mas naquele momento aquele herói fazia muito mais sentido. Hoje nós teríamos estruturas outras, tanto é que o épico ele foi se adaptando de outras maneiras, se construindo de outras formas, dizendo respeito maior à nossa sociedade, ao modo como nós vemos as coisas. Desse modo, então, nós finalizamos o momento de interação da nossa aula. Agora, então, nosso momento de revisar. Nossa revisão da aula de hoje. Pegue seu bloco de notas, seu caderno, seu livro e vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje. No quadro, então, nós podemos ver. Começamos com a discussão do que é a épica, né? O que é a épica? Por ser um texto distante da gente, que conhecemos pouco, vem essa dúvida. O que pode ser a épica? Falamos lá da divisão tripartida dos gêneros, né? Em lírico, épico e dramático, e como que o texto épico se encaixa aqui, da questão da grandiosidade, da grandiloquência, dos feitos heróicos. Falamos da época no contexto do Renascimento, e aí falamos, sem dúvida alguma, dos Lusíadas, do Camões, que foi uma obra que a gente deu bastante atenção na aula, porque quando a gente fala de épica em língua portuguesa, que é o tema da nossa aula, poesia épica em língua portuguesa, não tem como a gente fingir, a gente deixar de lado os Lusíadas, que é a maior época da língua portuguesa. Então falamos do Camões, falamos do Sá de Miranda, vimos o contexto do Renascimento, a questão toda das descobertas portuguesas, do mercantilismo, desse período de desbravar novos mundos, que estava muito no espírito português, isso aparece claramente nos Lusíadas. Vimos elementos formais do texto épico, vimos que o texto épico tem elementos claros, né, um texto muito fixo, preso num sistema bem fixo. Ele tem a proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Também vimos elementos fundamentais, que é o narrador, o enredo, o personagem, tempo e espaço. Elementos que dão base também a outros textos do gênero narrativo nos dias de hoje, como romance, conto, novela, enfim, a gente vê isso. E aí nos debruçamos sobre os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, a história de Vasco da Gama, que é, sobretudo, a história do povo português, da coragem do povo português. Vimos a estrutura dos Lusíadas, como os Lusíadas se constrói, lemos um trecho, vendo todo o esquema rítmico lá, AB, 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 CC, como que isso se dá no momento da leitura. E aí vimos dois episódios muito conhecidos dos Lusíadas, e que são muito discutidos, que é o episódio do Velho do Restelo, o episódio do gigante Adamastor, né? A gente vê que os Lusíadas, ele vai beber na época clássica, vai beber especialmente na Eneida, mas em episódios como esse nós vemos a particularidade do texto camoniano. Não estou dizendo aqui que beber na epopeia clássica seja ruim, de maneira nenhuma. É muito comum que isso aconteça. Mas aqui a gente vê uma particularidade do texto camoniano, que é um olhar crítico sobre a colonização de Portugal, o desbravamento dos mares, o conhecimento de novos mundos. O Velho do Restelo traz isso. E no Gigante Adamastor nós vemos a questão das forças da natureza e também da coragem do povo português. É um momento interessante. E por fim, o Uruguai, de Basílio da Gama. E no Uruguai a gente também vê essa história de feitos heróicos, uma história de heróis, carregada de feitos heróicos. Falamos ali da questão dos portugueses, da guerra dos portugueses contra os jesuítas, nos 7 povos das missões, Rio Grande do Sul, a questão do indígena e como esse cenário épico também se constrói. Evidentemente que com diferenças e particularidades em relação aos Lusíadas. A própria estruturação de proposição, invocação, dedicatória e os outros elementos. Em os Lusíadas é muito claro, mas no Uruguai é diferente. O Uruguai também não tem a obsessão pelo esquema rítmico perfeito, que está muito ligado lá à epopeia clássica. Então nós vimos aqui como o Uruguai se constrói. De maneira geral, então, nós caminhamos pela épica em língua portuguesa, em momentos específicos.
Vimos bastante sobre os Lusíadas, que, como eu já disse, é a maior das nossas épicas, da nossa língua. Tratamos as características desse texto, ajudando você a pensar em formas de trabalhá-lo em sala de aula. Eu espero que a aula tenha sido muito interessante para você, assim como foi para mim. Espero de verdade ter contribuído com a sua formação. Até mais!